Do livro de Deuteronômio, capítulo 33, versos 22, nós vamos ler até o 25, está aqui, na realidade vamos ler até um pouco mais. Deuteronômio, capítulo 33, diz assim a palavra de Deus, irmãos, a partir do versículo 22. Do 22 até o 25 mesmo, diz assim: De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Baçã. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, pois possuirá o lago e o sul. De Aser disse: Bendito seja entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não, até o versículo 25, do 26 até o 29 é a conclusão dessas bênçãos, chamada bênçãos patriarcais de Moisés. Até aqui a leitura do texto sagrado. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor, porque mais uma vez podemos ouvir a tua voz. E como lemos na tua palavra, pedimos ao Senhor nessa manhã, ouvindo a tua voz, ouvindo a voz do teu Espírito, Senhor, não nos permita, Senhor Deus, ter o nosso coração endurecido. Quebranta o nosso coração, enche-nos do teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. As três últimas tribos estão aqui dispostas: Dan, Naftali e Aser, como está colocado no texto, né? Aser, em hebraico, você normalmente não tem esse som, mas assim se pronuncia, acaba sendo assim na nossa língua, Aser, porque o S aqui entre duas vogais vai dar esse som. Mas o ponto aqui é as três últimas tribos e por que exatamente termina assim essa estrutura antes da conclusão de toda a bênção dada por Moisés no final da sua vida. A razão, irmãos, é que essas três últimas tribos, elas estão localizadas, elas são as últimas tribos que vão receber a terra e vão ficar localizadas em regiões estratégicas. Só para deixar claro aos irmãos, é essa uma grande possibilidade da ordem que é colocada aqui no texto de Deuteronômio. Porque o livro de Josué inicia imediatamente, e logo na sequência de Josué você vai ter a posse da terra e a distribuição da terra Deus vai dar as tribos, né, aquelas terras específicas. E a ordem que é dada é muito parecida com a ordem da bênção que Moisés concede. Por isso, então, a razão de nós termos uma ordem dessas no final do livro de Deuteronômio e antes do início de Josué, quando a terra será possuída e distribuída segundo a palavra de Deus. Então, o que tem a ensinar cada tribo dessa e cada bênção que é concedida a cada tribo dessa? A primeira delas, irmãos, é Dan. Eu queria que nós abríssemos o texto mais uma vez e veja que ele descreve Dan da seguinte forma: de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Baçã. Dan é leãozinho. Essa é uma expressão importante, porque ela é usada, por exemplo, para descrever a bênção que é dada a Judá. Diz que Judá é leãozinho, e ele se levanta para comer, né, como leoa. Ele chega até a dizer isso: ninguém pode despertá-lo, que senão será destruído. Ele tem um cetro na mão, ele vai governar. Da mesma forma é descrito Dan. Mas por que Dan aqui recebe essa relação com o animal? Dan é leãozinho. Se você lembrar, lá no capítulo 49, quando Jacó, pai desses rapazes aqui, dessas tribos, ele abençoa seus filhos,
ele compara Adão com a serpente, não é? Ele compara Adão com a serpente. E aqui Moisés vai comparar com o leão. É uma figura interessante. Ele descreve, Dan é leãozinho, e lá em Gênesis 49, ele é descrito como uma serpente. Ele tem características da serpente, não é? A prudência, talvez, ou coisas dessa natureza. Há uma discussão, porque algumas traduções, não é, colocam, por exemplo, no verso 22, a expressão saltará de Baçã. Então, ele traduz a palavra como se fosse serpente, serpente de Baçã. Alguns acreditam que é uma corruptela do termo, da expressão serpente, por isso algumas traduções vão colocar esse termo. Porém, isso poderia ser uma solução, tendo em vista que Jacó chama ele de serpente e agora Moisés vai chamá-lo de leão. As duas coisas estão fundidas aqui. As duas coisas estão fundidas aqui. A bênção de Jacó o coloca como uma serpente sutil. Já Moisés o coloca como leão, coragem e resolução, né? Coragem e resolução. Quem poderia se levantar contra uma tribo, irmãos, que tinha a cabeça de uma serpente e o coração de um leão? Quem poderia ter a sutileza de uma serpente e a força de um leão? Era uma tribo poderosa, sem dúvida alguma, poderosa. A expressão, eles vão pular, não é, de Baçã, essa expressão, saltitar, é uma expressão interessante, ele coloca, saltará de Baçã, é porque é uma região conhecida como uma região de leões ferozes, e ele é um leão dentre aqueles, uma região forte, de grande poder, e uma região que tem muitos leões. Por que essa comparação? Quem é que tem essa linguagem, não é? Duas histórias são interessantes que precisam ser contadas na Bíblia para você entender um pouco do que se trata essa história de Dan, ou a bênção de Dan. Primeira, lembrando que Sansão é da tribo de Dan. Você vai lembrar que Sansão é da tribo de Dan, né? E ele vai ter vitórias poderosas aqui. Ele vai lutar contra os filisteus, nós vamos ver lá na Escritura. No capítulo 14 até o 17, você vai encontrar essa história do livro de Juízes. E o texto diz assim: o Espírito do Senhor começou a movê-lo no campo de Dan. É assim que começa a história de Sansão. O Espírito do Senhor começou a movê-lo no campo de Dan. Ele era muito jovem. Naquele campo o Senhor vem sobre ele. E como um leão, irmãos, como leão, ele ataca os seus inimigos. Mas é sabido também que dentre os leões ele era o mais forte. É narrado no texto que Sansão ele vai rasgar um leão com a mão, diz o texto. Ele vinha a caminho e começa a atacar o rebanho, um leão, e ele então vai para cima e o rasga com a mão, diz o texto. Diz o texto, como se fosse um cabrito. Olha, rasgar um cabrito não deve ser uma coisa fácil. Ele compara, imagine que rasgar um cabrito era uma coisa simples para eles. Um leão era uma coisa mais forte. Ele rasgou com tanta facilidade um leão, como se estivesse rasgando um cabrito. Assim era a força dele. Uma força, vamos chamar assim, a virilidade, o poder, a libertação. Dan é leãozinho. Mas às vezes, a mera força de um leão, sem a precaução, sem a prudência de uma serpente, leva a grande destruição. Sansão foi seduzido e assim caiu em grande tragédia. E muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem homens que serão viris. Isso não tem problema nenhum. Nós vivemos numa sociedade onde isso tem sido abandonado.
a gente precisa resgatar a virilidade e a certeza de que os nossos filhos têm postura de homem, se sentam como homem, falam como homem. Mas não pensem que fazendo isso você vai estar protegendo o seu filho dos inimigos simplesmente, porque o maior inimigo dele está dentro dele, o maior inimigo está no coração dele, e se não tratar o coração dele, ele vai ser presa fácil. Porque com a mão ele rasga um leão, mas com o coração ele é seduzido por uma mulher, por uma adúltera, por uma mulher que não teme a Deus. Dan é leãozinho. Ensine os seus filhos a usarem a sua força para proteger os mais fracos. Mas ensine os seus filhos a saber que Satanás é um leão que está ao derredor querendo nos estragar. E você não vai destruí-lo com as forças das suas mãos. Você não vai destruí-los com a força das suas mãos. É necessário que o nosso coração seja forte para enfrentar o maior inimigo, Satanás e o pecado. A segunda tribo, irmãos, e aí vem o segundo ensinamento para nós, não é? É o que está posto no versículo 23, de Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio de bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. O lago e o sul. É o que está posto no texto sagrado. Interessante que a palavra Naftali, como alguns trazem Naftali, como está no texto hebraico, né? Ele olha para essa tribo, irmãos, com grande maravilha. Ele olha para a tribo e aplaude essa tribo. Naftali goza de favores. Tu és feliz. Tu és feliz. E o que é que faz essa tribo feliz, irmãos? O que faz essa tribo feliz? Porque a palavra associada à última tribo, não é, Asser, que vem da palavra hebraica que dá origem ao termo bem-aventurado, ela vai fazer sentido lá na frente. A bem-aventurança é o que nós vamos falar na sequência, mas aqui ele está falando da felicidade em si. Ele goza de favores. E o que é que faz essa tribo feliz? Essa é a pergunta que talvez nós precisamos fazer a nós mesmos. O que faz você feliz? O que é que traz alegria ao seu coração? O que mais lhe dá prazer nessa vida? E a resposta do texto parece ser a resposta inequívoca daquilo que eu e você precisamos também. Primeiro, ele diz: nós somos satisfeitos com o favor. Nós estamos satisfeitos com o favor. Goza de favores. Não, entenda, irmãos, certamente não é necessariamente o favor dos homens que está em jogo aqui, simplesmente. Até porque, na sequência do texto, você vai ver, e cheio de bênção, de quem? Do Senhor. Então, nos parece que o favor aqui também é do Senhor. Não necessariamente o favor dos homens. Não que receber favor das pessoas não seja bom, mas o que satisfaz o coração não é ter o favor dos homens, é o favor de Deus. É o único prazer, é o único favor nessa vida que preenche a falta de outras coisas nessa vida. Se eu tenho o favor de Deus para comigo, então você tem essa expressão no Salmo: ser favorável a mim, Senhor.
ser favorável a mim. Olha a minha causa. E o favor de Deus, irmãos, é o termo para graça, para misericórdia. É receber aquilo que eu não tenho direito de receber. É receber do Senhor aquilo que eu não trabalhei para receber. Pelo contrário, o fruto do meu trabalho é o não favor de Deus. Nunca você pede a Deus, concede-me, Senhor, aquilo que eu mereço. Você pede a Deus, Senhor, concede-me o teu favor. Concede-me o teu favor e a tua graça. É o único favor que pode satisfazer a alma e colocar felicidade dentro do coração do homem. Porque se Deus for favorável a nós, como diz o texto do livro dos Reis, quando o autor do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, diz: se Deus for contra nós, se você temer os homens e não a Deus, diz ele, ninguém poderá te livrar das mãos de Deus. Mas se você temer a Deus e não aos homens, ninguém poderá te fazer mal. Porque o Senhor dos Exércitos foi favorável a mim. O Senhor dos Exércitos foi favorável a mim. O Senhor não me deu o que eu merecia. O Senhor não me concedeu o que eu era digno de receber. Mas o segundo aspecto, irmãos, é que o Senhor não concede apenas ele, mas diz o seguinte: eles serão cheios da bênção do Senhor. Existem muitas bênçãos, irmãos. A terra que vai frutificar, a terra que vai produzir. Se você olhar no texto, ele diz assim, lá embaixo: possuirá o lago e o sul. Vamos explicar um pouco o que significa isso na sequência, mas o ponto é: haverá fartura, o Senhor vai abençoá-los. Lembre-se, a bênção do Senhor estará sobre vós. Quando o Senhor cria o homem e a mulher, quando Ele diz que eles terão filhos, Ele diz assim: e Deus os abençoou e disse: multiplicai e enchei a terra. Essa é uma bênção. O Senhor os abençoa como? Dando sustento, fazendo a terra produzir, fazendo a terra dar frutos, para que você se alimente. O Senhor te encheu de bênçãos. O Senhor te deu a casa dele para adorar, o Senhor te deu a igreja, o Senhor te deu todo o bem nessa vida, o Senhor te deu o sustento. Mas a bênção do Senhor está ligada ao favor dele também. Quando lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no capítulo 9, encerrando o capítulo 9, antes do primeiro culto pós a edificação do tabernáculo e as regras de culto serem estabelecidas. O primeiro culto seria dado no capítulo 10, seria oferecido a Deus no capítulo 10, e no final, no capítulo 9, toda a congregação se reúne diante do altar. O cordeiro é colocado na frente deles. Então o fogo vem do céu e queima o cordeiro diante deles, e eles caem com o rosto em terra. E naquele momento Arão e Moisés saem do meio do tabernáculo, estendem as mãos para o povo e os abençoa, que vai estar registrado lá em Números no capítulo 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. As bênçãos do Senhor são todas elas fruto do seu favor. Seja o alimento, seja a minha casa,
tudo procede do favor e da misericórdia dele para conosco. Naftali, a bênção do Senhor está sobre ti. A bênção do Senhor está sobre ti. Interessante que um dos aspectos mais preciosos da bênção é chegar àquilo que eu mais necessito, a bênção perdoadora de Deus. Não necessariamente do alimento, porque eu posso ter tudo nessa vida e sem o perdão nada tenho. Ontem, final da tarde, final da noite, assisti um filme dinamarquês, um filme muito interessante, por sinal. E filme longo, mas que conta a história de um jovem de uma família cristã que vivia perto de Copenhague. E esse jovem, ele sai da sua casa e vai para a cidade. Ele tem muitos sonhos, ele quer ser um engenheiro, e o pai não o abençoa. E o pai lança sobre ele uma grande maldição, que ele deve se arrepender, ele deve se humilhar. A história gira em torno dessa realidade. Ele chega nos lugares mais altos da sociedade dinamarquesa. Ele se torna um gênio da engenharia. Ele termina a história, depois de terminar alguns noivados, ele termina casado, 3 filhos, abandonando os filhos e a esposa, e vivendo sozinho. E o final da história, apenas esse entendimento. Ele disse: meu pai me ensinou que eu precisava encontrar o caminho da humilhação e do quebrantamento. Para alguns é necessário muita dor e muito sofrimento para alcançá-lo. Ele tem câncer e vai morrer. Ele morre só, mas ele morre consciente de que ele precisava daquela realidade, porque só ali ele reconheceu o seu pecado. Quem pode dizer: Naftali, a bênção do Senhor está sobre ti? Se essa é a bênção do Senhor, se nada você tiver nessa vida, apenas a mão do Senhor estendida sobre você, dizendo: os teus pecados estão perdoados. És o mais feliz dentre os homens dessa terra. A bênção do Senhor. E ainda, o texto vai e nos ensina um outro elemento importante, irmãos, nesse contexto dessa satisfação. O que é que eles vão receber? Moisés então diz o seguinte a eles: eles viverão exatamente dessa forma, recebendo do Senhor os benefícios. E aqui, na última parte do verso, ele diz: cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. E aqui é interessante notar que essa expressão lago e sul tem a ver, eles vão possuir aquilo que é o mineral, aquilo que está na terra, aquilo que é dado a eles, tanto na extremidade, veja, ele continua falando de regiões portuárias, ele vai possuir lugares poderosos e vai ter muita riqueza. A bênção do Senhor estará sobre eles.
O Senhor não apenas abençoa Naftali com o favor, com a bênção do perdão, mas também com o suprimento e a riqueza. Ele recebe da parte do Senhor todo o benefício. Interessante notar ainda, irmãos, que segundo o que está posto nesse texto sagrado, é dessa região que Cristo vem e começa a pregar o Evangelho. Não tenha dúvida que é desse lugar, Cafarnaum. Lembra da Cafarnaum? Exatamente onde Cristo vai residir principalmente. Sim, a bênção do Senhor veio de Naftali. Aquele que quando sai de dentre os mortos e adentra a Santa Assembleia, estende a mão sobre os seus e diz, abençoando-os, paz seja convosco. Sim, é dele, é de Cafarnaum, onde ele residiu principalmente, que veio aquele que abençoou verdadeiramente Israel. Abençoou verdadeiramente Israel. A última tribo e último princípio para a nossa vida. Verso 24 e 25. Acompanhe comigo, por favor, o que diz o texto sagrado, irmãos. 24 e 25. De Azer disse, bendito seja entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o pé, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. 4 coisas, irmãos, ele ora, ele profetiza sobre essa tribo, a bênção que está no nome deles. A palavra hebraica, como disse Aser, significa em hebraico o termo para feliz ou bem-aventurado. Quando lá em Gênesis 30, verso 13, você vai ouvir isso. Eles vão aumentar em números. É uma tribo numerosa, diz o texto, veja, porque isso para uma guerra, para a região onde eles habitavam, era uma grande bênção. Era uma tribo numerosa, diz o texto. Ele diz assim, bendito seja entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias duram a tua paz. Essa é uma tribo de grande número. Você vai encontrar lá em Números no capítulo 26, verso 47, está escrito, era uma tribo numerosa. E aí ele diz assim sobre a felicidade deles: bem-aventurados sejam os teus filhos, bendito seja entre os filhos de Jacó, bendito seja entre os filhos de Jacó. O que essa tradução coloca, irmãos, e aqui veja como é difícil a questão da tradução do texto hebraico. Da maneira como está traduzido, a impressão que dá num texto é que ele é abençoado entre as tribos de Jacó. Veja o texto, ele diz assim, de novo, bendito sejas entre os filhos de Jacó. Então, a impressão que o texto passa, isso é a impressão, literalmente está dizendo isso, ele é bem-aventurado entre os filhos. Mas o texto, o significado é exatamente esse. Seja abençoado com filhos. Não entre os filhos, mas seja abençoado com filhos. A forma do texto hebraico pode dar as duas ideias, mas essa é a tradução mais coerente no texto. Tendo em vista que outras tribos foram abençoadas e ela não é a mais abençoada dentre as tribos. E todas são abençoadas, será algo estranho. Abençoado entre as tribos de Jacó, todas as tribos receberam bênção. O que ele está dizendo é,
bem-aventurado, seja feliz com filhos. O que está sendo dito é que os filhos deles serão recebidos dessa forma, como bênção. Preste atenção nisso, irmãos. Os filhos do pacto, eles não são um peso, eles são bênção. A Escritura chega a dizer, eles são herança, são flechas. Mas nunca a Escritura chama os filhos de outra coisa dentro da aliança senão bênção. E Deus vai te abençoar com filhos. A sociedade que nós vivemos, uma professora de inglês famosa na mídia, ela casou um tempo atrás e disse assim, eu casei e eu queria ter filhos logo, mas eu queria ter mais tempo com meu esposo, então resolvemos comprar primeiro a nossa casa própria. Aí terminamos, já compramos a casa própria. E aí, então, por que não teve filho ainda? Ela disse, é porque agora nós vamos curtir um ao outro. O que é exatamente o filho para isso? O que é exatamente um filho? Como você não quer ter uma bênção? Como você não quer ter uma bênção? Se Deus disse, você será abençoado com filhos. Como você não quer ter uma bênção? Sim, é pecado, irmãos. Uma mulher casar, um jovem casal, e no seu programa o filho está em último lugar. Sim, é pecado. Quando não querem ter filhos, quando a carreira e o objetivo da vida está antes desse princípio. Sim, é pecado. Porque você não vê o filho como a Bíblia o vê, como bênção do Senhor. O quantos filhos você terá, isso é uma realidade sua, da sua casa, o seu marido, o seu esposo. Você pode pedir conselho da igreja, mas uma decisão pessoal. Mas não ter filhos, porque não quer ter filhos, porque tem outras prioridades. É ver o filho como um peso, não como bênção do Senhor. Segunda bênção que Deus derrama sobre essa tribo. Veja aí a expressão no versículo 24. Bendito seja entre os filhos de Jacó, mas bendito seja com filhos. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Interessante essa expressão, agrade a seus irmãos. Há um cuidado, como que tudo que é ordenado por Deus precisa ser feito dentro de um princípio lógico. Deixa eu dizer para você o seguinte, a Bíblia diz, não matarás. Então, se por exemplo, eu decido viver uma vida irresponsável, eu desejo viver uma vida sem critério, eu desejo viver uma vida onde eu gasto a minha energia, a minha força com aquilo que destrói a minha saúde, eu estou pecando contra Deus. Esse é um princípio bíblico claro. É o que está escrito, não matarás. Mas isso porque eu preciso não apenas zelar pela vida do outro, como eu preciso zelar pela minha própria vida. Mas vem um outro ponto importante. Essa lei, quando chega numa comparação, ela encontra o lugar dela. Se você amar a sua vida, você vai perdê-la. Aquele que ganhar a vida vai perdê-la, aquele que perder a vida vai ganhá-la. Se você ama mais a sua vida do que a Deus, se você não se desgasta porque não quer desgastar a vida para Deus, se você quer viver a vida para você mesmo, a sua vida eu vou cuidar da minha saúde, e passa dia, academia, comprando remédio, seguindo o nutrólogo,
e vivendo a vida para querer saber como viver uma vida saudável para sempre. Quando isso é o que me preocupa, quando esse é o que está no meu coração, irmãos, eu estou pecando contra o Senhor. Mas se eu não faço isso, dentro do equilíbrio, eu peco. Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso buscar saúde, eu preciso ter para poder viver melhor, servir a Deus melhor, pregar a palavra, viver mais um tempo, se Deus permitir. Assim também aqui, eu tenho que agradar aos meus irmãos, viver bem com as pessoas é uma bênção. Ser bondoso, ser caridoso, ser gentil no trato, ser amoroso com as pessoas, isso é bom para boa convivência. Mas quando você vive assim, para ser amado pelas pessoas, e ama isso mais do que a Deus, isso é pecado. Quando o indivíduo que você convive pratica o que é mal e você não repreende para não perder a amizade dele e viver bem com ele, você ama mais a amizade do que a Deus. Isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus. Você não pode simplesmente, em nome da fama, em nome de ser reconhecido, em nome de ter amizade com os outros, rejeitar a verdade. Porque você está dizendo que ama mais as pessoas do que o próprio Deus. Mas sim, o texto diz assim: agrade a seus irmãos. Esse é um princípio. Se esforce para agradar aos seus irmãos. Ser generoso, caridoso, gentil no trato. Fazer o bem a todas as pessoas, até mesmo aquele que lhe faz mal. Mas nunca, não pense que isso é um fim em si mesmo, porque isso certamente revelará a iniquidade do teu coração. Mas não termina aqui. A riqueza na terra é a bênção também. É interessante, ele vai expressar, irmãos, no texto essa linguagem. Ele diz assim: e banhe em azeite o pé. E banhe em azeite o pé. Era uma região de muita oliveira, havia muito óleo, havia muita riqueza. É engraçado notar que era usado para ungir a cabeça, esse óleo. Você vai lembrar também que o nosso bendito Salvador, nosso bendito Redentor, ele foi aceito pelos seus irmãos, ele foi recebido pelos seus irmãos, ele foi ungido para morrer no lugar deles, naquele dia antes da morte, quando ele foi ungido para morrer. Havia certamente, e essa é a forma de agradar, eu vou ser recebido pelos meus irmãos, mas lembre-se, antes de morrer por nós, o texto diz lá em Isaías, olhamos para ele e viramos o rosto. Nós não aceitamos aquele que estava fazendo o melhor bem para os seus irmãos. Mas para conquistar os seus irmãos, ele não desistiu. Ele venceu a morte e envia o Espírito para convencer os seus irmãos de que ele é o melhor amigo. E o Espírito vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não cremos em Cristo. Ele buscou agradar aos irmãos corretamente,
tendo sido morto por aqueles que ele veio salvar. Quer agradar os irmãos? Não desista de fazer o bem a eles, o melhor bem que você pode fazer a eles. Mas a bênção não termina aqui. Agora ele diz: a segurança estará contigo. No final ele diz, assim como os dias, ele usa uma expressão interessante no final, ele diz: ora, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Ele vai renovar a tua força. Os dias aqui na Escritura, irmãos, e colocado na perspectiva de dias, né? Veja, assim será como são os teus dias, isto é, a tua paz durará enquanto você viver, o Senhor te protegerá, o Senhor te guardará. O ferrolho, a porta, ninguém invadirá a tua casa. Imagina, irmãos, nós ouvimos que nós nunca seremos tentados além da nossa força. Veja, não é apenas os inimigos que vêm para nos destruir fisicamente, mas até o pecado que quer destruir nossa alma. Ele diz, ele nos protege de tal maneira que ele diz que nem mesmo nós seremos tentados além da nossa própria força, porque aquele que nos protege não permitirá e juntamente enviará o livramento. O livramento. A bênção do Senhor sobre essa tribo nos faz lembrar dos filhos que são bênção, nos faz lembrar da necessidade de viver em paz com os nossos irmãos, nos faz lembrar da fartura, do óleo, e nos faz lembrar da segurança que nós temos em Deus. Guarda o teu coração, porque como filho de Dan, você é leãozinho, mas como filho de Deus em Cristo, Ele guardará o teu coração de toda a investida de Satanás. O leão da tribo de Judá te protege. Como filho de Naftali, lembre-se, irmãos, do favor de Deus sobre você. Lembre-se da misericórdia de Deus. E na tribo de Áser, como vimos, lembre-se do pacto e dos filhos que Ele nos deu, e da bênção que significa ter filhos, e como Ele protegerá até o fim a nossa casa, e nós seremos guardados por Ele até o fim. No próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos encerrar essa sessão pregando a conclusão, que é a doxologia dessa bênção. Quem é Deus que faz tudo isso com o seu povo? Falaremos sobre o Deus que abençoa o seu povo. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã, e clamamos ao Senhor Teu socorro, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer, sem a bênção do Senhor nada podemos realizar, especialmente viver para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, para que o que temos ouvido e aprendido do Senhor seja praticado em nossa vida. Para a glória do Teu nome nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém, Senhor Deus.